Olá, queridos, graça e paz. Pastor Josias. Esses dias chuvosos têm trazido bastante dificuldade, mas nós estamos aqui para falar um pouco e fazer reflexões a respeito de temas bíblicos. Bastante ocupados durante o tempo passado, estamos com alguma folguinha e vamos buscar meios de conversar a respeito de um tema muito caro, não é? Eu hoje gostaria de falar sobre o sacerdócio apóstata. Eu gostaria de falar hoje sobre a história de Jeroboão II. Viu? E quando a gente vai falar de sacerdócio, é sem dúvida a diaconia, o serviço que tange a eles, viu? A mordomia que diz respeito às coisas sagradas. E esse serviço exige uma dedicação, um preparo, e se requer também uma dose de compreensão. Primeiro por parte de quem oficia e depois por parte de quem se beneficia desse serviço sacerdotal. Tá? São duas extremidades, porém, elas podem ser claramente observadas nas praxes diaconal desse serviço. Porque de um lado a gente tem um Deus que é um Deus santo. De outro lado se tem seres humanos que fazem essa intermediação entre aquele que é transcendente e o outro humano. Se nós concordarmos que existe um Deus santo, então nós vamos ter também que concordar que santidade convém aos que se aproximam dele. Não é? De Hebreus diz que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é aquele que dá galardão àqueles que o buscam. Então, nós não estamos falando que seja impossível do ponto de vista humano que o Deus Todo-Poderoso se aproxime de quem quer que seja. Não é isso que está sendo falado aqui. Ele é Deus, ele é soberano, mas que em rito se quer um conhecimento de quem é esse Deus e preparo para um encontro com ele. Se nós formos lembrar do episódio que aconteceu com Uzá, que ao tentar segurar a arca, ele foi ferido e morreu ali naquele lugar, se pode inferir que a falta de conhecimento do Deus a quem se pretende oficiar pode criar esses problemas. Uzá queria ajudar, mas a ajuda que Uzá quis dar não era a ajuda adequada àquele momento. Então, muito boa a intenção de Uzá, mas a sua ação não condizia com o Deus a qual pretensamente ele estava a serviço. Então, nas linhas que nós vamos estar analisando, vamos ver uma gama de preposições e alegações que vão permitir a gente um vislumbre bem mais claro desses aspectos. E aí a gente vai ver que essa data se aproxima do século 8 a.C., quando então Uzias era rei de Judá. Ele se diz muito de Uzias e Jotão. Então você tinha Uzias e tinha Jotão, porque Uzias, após ter sido acometido pela lepra, tinha Jotão, ou Joatã, de acordo com algumas traduções, para fazer um correinado. Então era reinado com ele. E também Jeroboão II em Israel. Aliás, quando a gente fala de Uzias, a gente vai poder entender que o profeta Isaías é contemporâneo, então, nessa narrativa. Tá bom? Então, o pano de fundo a gente faz aqui da seguinte maneira. Jeroboão II, ele expande as suas fronteiras, as fronteiras de Israel. Isso você vai ver em 2 de Reis 14, de 23 a 25. Não havia pressão externa, não havia nenhuma nação ameaçando a soberania de Israel. Porque assim que houve a cisma, Judá pretendeu atacá-lo, mas depois, diante de uma orientação de Deus, houve paz. Então Judá e Israel não criaram briga por causa da cisma, por causa da separação de 2 das 10 tribos de Israel. Bom, a sensação de segurança misturada com a prosperidade que aparentemente reinava criaram um ambiente agradável. Porém, o povo se havia esquecido de Deus. E no início desse cisma, Jeroboão I, o primeiro rei de Israel, que é a capital em Samaria, e com centro de adoração em Dan e em Betel, ele construiu 2 bezerros de ouro. Ele pôs um em Dan e outro em Betel, em cada um desses centros dele de adoração. Com a seguinte fraseologia, ele dizia: "Vês aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito." Interessante que essa frase ele copiou exatamente de Arão.
que no deserto, enquanto Moisés subiu ao monte para falar com Deus, cedeu à pressão popular. A população se ajuntou em torno de Arão e pediu que ele inventasse alguns deuses para que eles lhe servissem de guia no deserto. E isso você pode ver também, né? Você pode ver isso aí em Êxodo 32, de 4 e 5, né? Então a sequência disso a gente vê no relato do cronista de Israel, que escreve a história de Israel, que ele diz a seguinte coisa, veja bem: também fez casa nos altos e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. E fez Jeroboão uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, como a festa que se fazia em Judá. E sacrificou no altar, semelhantemente fez em Betel, sacrificando aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Betel, no dia 15º do 8º mês, que ele tinha imaginado no seu coração. Assim fez a festa aos filhos de Israel, e sacrificou no altar, queimando incenso. Você vai ler isso no livro dos Reis, né? Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, de 31 a 33. Muito bem, pessoal, eu trouxe esse texto para que a gente possa analisar a situação de Israel. Ou seja, o rei não queria que o povo voltasse a sua adoração para o templo que estava em Judá. O templo tinha sido construído nas dependências de Judá. E ele não queria que o povo voltasse. Isso fez com que ele não só instituísse deuses pagãos, bezerros de ouro, e queimasse incenso a eles, mas também instituísse festa exatamente naqueles dias, para evitar que o povo saísse dali e fosse adorar ao Deus verdadeiro, cujo templo estava em Judá. É interessante que às vezes a gente nota, a gente percebe que a intenção é exatamente anticristã. Não é? Nesse caso, para que não haja anacronismo, seria anti-Deus. A pessoa cria alguns elementos da sua própria imaginação, ou seja, uma ideologia, porque ideologia é produto da mente, é uma ideia. Como dizia um cantor secular, é uma ideia que existe na cabeça. Mas a ideia é tirada da cabeça, e o problema é esse. Quando ela é tirada da cabeça e ela é transformada em algo real por aquele quem a criou. Se a ideia foi criada por alguém, mas as pessoas, ao tirar essa ideia da cabeça, erigem essa ideia exatamente como a estátua de Nabucodonosor. A estátua de Nabucodonosor foi erigida e o trouxe o seu coração a um estágio tão grande que ele acreditava piamente que ele fosse Deus. Ao ponto de, observando a sua obra, dizendo: olha, não é essa a grande cidade que eu construí, não é esse o templo que eu fiz, o jardim suspenso, a glória da Babilônia trouxe o coração de Nabucodonosor a um lugar muito exaltado, ao ponto dele ter sido abatido e ter passado 7 tempos como um animal. Olha, vamos ser francos. Aquilo que foi disseminado em Adão, ou seja, no jardim do Éden, que foi o pecado, a queda humana, foi o egoísmo. O egoísmo distorceu a coisa toda, ao ponto de trazer todas as outras problemáticas. Aqui nós falamos do Nabucodonosor, que foi abatido, porque toda a honra e toda a glória pertencem a Deus. Sabe que durante toda a nossa trajetória de vida, por mais que nós sejamos colocados em lugares estratégicos na vida, nós possamos não esquecer que a honra, a glória e a majestade pertencem a Deus, tá bom? Então fica aqui essa lição pequena, mas bastante coerente no que diz respeito a nós darmos a glória e a honra a Deus, tá bom? No nascimento de Israel, então a heresia já começou a ser feita, porque Jeroboão, ele resolve colocar
bezerros de ouro nas cidades, e ele ainda levanta sacerdote dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Então, qualquer um podia ser sacerdote. Conclusão, era um negócio de qualquer maneira. E não tinha santidade. Não havia um rito conforme aquele que foi prescrito por Moisés ao descer do Monte Sinai. Não havia a lei, a Torá ali não tinha o seu lugar. Eles criaram ideias da cabeça deles. E até hoje se vê pessoas criando ideologias próprias, não é? Pessoas fazendo seus próprios deuses, suas próprias regras. Que Deus nos guarde disso no nome de Jesus. Tá bom? Se você gostou, eu espero que você tenha gostado. Aproveito aqui para fazer esse momento que a gente brinca entre os professores de dizer momento pagão. Gente, eu tenho um e-book publicado, tá? Por isso, se você vê Josias é escritor, a gente tem um e-book publicado. E temos outros fazendo aí, e outros tantos, mas Deus é bom, daqui a pouco sai. Mas a gente tem um que está na Hotmart, na plataforma Hotmart. Você pode dar uma olhadinha aí na descrição, tá bom, desse vídeo, e você vai ver aí o endereço para você adquirir. Mas o que é isso, meu pastor? É porque a gente sempre precisa de recursos, sempre precisa de recursos, irmão. Não dá para fazer nada sem recursos. E quando você compra um e-book desse aí, você fica abençoado, porque é muito bom, e você também abençoa a gente e nos dá condições de comprar materiais e coisas novas para estar avançando aqui, tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe. Então, você, espero que você tenha sido abençoado e agraciado com essa prévia de aula, tá bom? Obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Deus Santo, obrigado pela graça e misericórdia que nos permitiu nesse dia abençoado esta aula. Aos irmãos que com o coração enternecidos buscam a Tua presença e aprender mais de Ti. Porque a Tua palavra diz que erramos por não conhecer as Escrituras e muito menos o Seu poder. Por isso, nos dá, Senhor, conhecer as Escrituras e que o Teu poder seja manifesto na vida de todo aquele que Te ama, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.